assim para a vida, um coração que era assim para o irmão, um coração que era assim para Deus, reino de Deus renovando este chão. Imaculada, Maria de Deus, coração pobre acolhendo Jesus. Imaculada, Maria do povo, mãe dos aflitos que estão junto à cruz. Olhos abertos pra sede do povo, passo bem firme que o medo desterra, mãos estendidas que os bravos renegam, reino de Deus que renova esta terra. Imaculada, Maria de Deus, coração pobre acolhendo Jesus. Imaculada, Maria do povo, mãe dos aflitos que estão junto à cruz. Faça-se, ó Pai, nossa plena vontade, que os nossos passos se tornem memória do amor fiel que Maria gerou, reino de Deus atuando na história. Imaculada, Maria de Deus, coração pobre acolhendo Jesus. Imaculada, Maria do povo, mãe dos aflitos que estão junto à cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão e a força do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Boa noite a todos, meus irmãos e minhas irmãs, sejam todos bem-vindos. É uma alegria mais uma vez rezar a Eucaristia com vocês. Quero acolher a todas as famílias, a todas as pessoas que nesta noite se colocam aqui na presença do Senhor para rezarmos a Eucaristia nesta 7ª semana do tempo da Páscoa, nessa semana da ascensão de Jesus ao céu, nessa semana que nos prepara para o dia de Pentecostes, 4º dia da nossa novena de Pentecostes. Nós queremos acolher a todos vocês nesta noite, sejam bem-vindos. E nós temos algumas intenções particulares para esta Santa Missa. Nós estaremos rezando por todos vocês, de modo particular. Queremos aqui rezar pelo Felipe que ontem perdeu a sua mãe na parte da manhã, lutava contra um câncer, e vamos rezar por esse jovem que participou de um retiro conosco da Paróquia Cristo Rei. Nós vamos pedir por ele, vamos pedir pela família, vamos pedir pelas intenções que ele traz no coração. Também nós queremos rezar pela saúde de Daniela Paulino, de Sandra Paulino e de Valdecir, que nos pediram oração para que Deus possa visitá-los. E também vamos rezar essa Santa Missa em ação de graças pelo aniversário de Daniel Sanches Pereira, meu primo que completa mais um ano de vida. Vamos pedir a Deus sobre ele muita saúde, muita paz,
vitalidade, vigor e que Deus possa atender sempre às suas preces. A vocês, meus irmãos e irmãs, vocês podem também nesta noite colocar aqui diante do altar do Senhor, colocar nos comentários as suas intenções para a Santa Missa, o seu desejo, o seu pedido. Coloque de modo particular aqui nos seus comentários para esta Santa Missa, nesta segunda-feira da 7ª semana da Páscoa. Irmãos, irmãs, a fim de celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos nossas culpas e vamos pedir a Deus o perdão das nossas faltas, o perdão dos nossos pecados. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Nós os pedimos, ó Deus, que venha a nós a força do Espírito Santo, para que realizemos fielmente a vossa vontade e manifestemos por uma vida santa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados, irmãos e irmãs, vamos ouvir com atenção a liturgia da palavra. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as regiões montanhosas e chegou a Éfeso. Aí encontrou alguns discípulos e perguntou-lhes: Vós recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Eles responderam: Nem sequer ouvimos dizer que existe Espírito Santo. Então Paulo perguntou: Que batismo vós recebestes? Eles responderam: O batismo de João. Paulo disse-lhes: João administrava o batismo de conversão, dizendo ao povo que acreditasse nele, que viria depois dele, isto é, Jesus. Tendo ouvido isso, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Paulo impôs-lhes as mãos, e sobre eles desceu o Espírito Santo. Começaram então a falar em línguas e a profetizar. E ao todo eram os 12 homens. Paulo foi então à sinagoga e durante 3 meses falava com toda a convicção, discutindo e procurando convencer os ouvintes sobre o reino de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial. Meditaremos o Salmo 67. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Todos. Reinos da terra, cantai o Senhor. Eis que Deus se põe de pé, e os inimigos se dispersam. Foge longe de sua face os que odeiam o Senhor. Como a fumaça se dissipa, assim também os dissipais. Como a cera se derrete ao contato com o fogo, assim pereçam os iníquos ante a face
do Senhor. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Mas os justos se alegram na presença do Senhor, rejubilam satisfeitos e exultam de alegria. Cantai a Deus louvai, cantai um salmo a seu nome. O seu nome é Senhor, exultai diante dele. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Dos órfãos ele é pai e das viúvas protetor. É assim o nosso Deus em sua santa habitação. É o Senhor quem dá abrigo, dá um lar aos deserdados, quem liberta os prisioneiros e os sacia com fartura. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Todos. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Fiquemos em pé, meus irmãos e minhas irmãs. Convido a todos a podermos aclamar o Santo Evangelho com o canto. Aleluia, 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 aleluia. Se com Cristo ressurgiste, procurai o que é do alto. Onde está Cristo, sentado à direita do Pai? Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos disseram a Jesus: Eis agora falas claramente e não usas mais figuras. Agora sabemos que conheces tudo e que não precisas que alguém te interrogue. Por isto cremos que vieste da parte de Deus. Jesus respondeu: Credes agora? Eis que vem a hora, e já chegou, em que vos dispersareis, cada um para seu lado, e me deixareis só. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Disse-vos estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Sentados, irmãos e irmãs, vamos meditar um pouco a palavra de Deus nesta noite, segunda-feira da 7ª semana do tempo da Páscoa. Nós acabamos de viver ontem a celebração eucarística da ascensão de Jesus ao céu. Nosso Senhor que toca a realidade do céu. Eu dizia ontem que a graça que nós podemos obter pela ascensão de Jesus ao céu é reconhecê-lo como o pontífice, como ponte que liga o céu e a terra, como ponte que toca, Deus que toca a humanidade e a humanidade que se encontra no coração de Deus. Nós ouvimos, irmãos e irmãs, a liturgia da palavra, estamos ainda no tempo pascal, ouvindo os relatos dos Atos dos Apóstolos. Já estamos no capítulo 19 do livro dos Atos dos Apóstolos. E nós ainda lembramos de toda a história que a liturgia nos recordara nesse tempo de Páscoa.
a manifestação do Espírito, o Espírito Santo prometido e derramado sobre os apóstolos que são dispersados, como nós ouvimos o Evangelho de hoje, os apóstolos que são dispersados, que são dispersos, que vão pela fuga, por todas as formas de perigo, pelo perigo de morte, pelo medo de morte, mas também pela efusão do Espírito Santo, eles são dispersos. E ouvimos o relato de Paulo, que era Saulo, que participou da morte de Estevão, mas encontrou com o Senhor Jesus Cristo ressuscitado no caminho de Damasco, e recupera e traz para si, portanto, a função, a graça do Espírito Santo de se tornar mensageiro do Evangelho. Aqui ouvimos que outros apóstolos, ou melhor, outros discípulos, outras pessoas, irmãos e irmãs, vão se aderindo ao cristianismo, vão se aderindo à fé. E ouvimos o relato de Apolo. Apolo, que nós tínhamos percebido esse interesse também pela palavra, começa a estar em Corinto. E Paulo, quando atravessa a região das montanhas, Paulo encontra em Éfeso alguns discípulos, algumas pessoas que ouviram a palavra de Deus, que recuperaram para si o desejo da fé, que apresentaram o desejo da fé, mas que eram homens sem a presença do Espírito Santo. Homens que Paulo rapidamente pôde ter um olhar clínico, vamos assim dizer, para perceber que eram homens de fé, eram pessoas de fé, mas que não haviam sido batizadas pelo Espírito Santo de Deus. Paulo indaga no capítulo 19 do livro dos Atos dos Apóstolos, que nós ouvimos na liturgia da palavra de hoje. Paulo disse: olha, vocês receberam o Espírito Santo quando vocês abraçaram a fé? Paulo faz uma ligação muito particular, a fé com a ação do Espírito. A fé de renovação, de transformação de vida, de conversão, ligada à ação do Espírito Santo. Vocês receberam o Espírito Santo quando vocês receberam a fé? Portanto, irmãos e irmãs, em outras palavras, nós vamos ouvir o apóstolo São Pedro depois dizer que fé sem obra é morta. Que a fé sem a ação do Espírito é uma fé sem vida, sem vigor. E caríssimos irmãos e irmãs, durante muito tempo desses últimos dias que nós estamos vivendo, desse tempo novo que Deus nos permite viver, com pandemias, com vírus, nós estamos percebendo de fato o quanto a fé tem que estar ligada à ação prática, o quanto a fé tem que estar ligada a uma vivência do Espírito Santo, porque é possível, irmãos e irmãs, nós deixarmos que a chama da fé se apague. É possível, irmãos e irmãs, nós deixarmos de alimentar com vida, com espiritualidade, com intimidade no Espírito, a nossa fé. Por isso Paulo vai dizer: vocês receberam o Espírito Santo. A surpresa aqui, queridos, é ver a resposta desses discípulos. Eles disseram: nós nem sequer ouvimos falar do Espírito Santo. Nem sequer ouvimos dizer que existe o Espírito Santo. E aí Paulo faz uma outra ligação. Faz a ligação do Espírito Santo de Deus com a graça do batismo. Paulo pergunta, primeiro, se eles tinham recebido o Espírito pela fé. Eles disseram: nós não conhecemos o Espírito Santo. Depois Paulo pergunta: mas vocês foram batizados? Qual batismo você recebeu? E eles respondem: recebemos o batismo de João. Para aqueles que querem seguir paulatinamente esse percurso de espiritualidade, esse percurso de fé, nós estamos percebendo, queridos irmãos e irmãs, que é preciso crer, encontrar-se com o Senhor,
dar a oportunidade do amadurecimento da fé, é preciso a graça do batismo. E esse primeiro batismo é o batismo de João, é o batismo de conversão. Paulo propõe para nós, através da liturgia da palavra de hoje, que é preciso, para viver segundo o Espírito, receber a graça de uma conversão. Para viver segundo o Espírito Santo, nós precisamos mudar o caminho, seguir uma nova direção. A palavra conversão exatamente quer dizer verter-se para um outro lado, dirigir-se para um outro caminho, mudar completamente. E aqueles que gostam de se utilizar desse termo, é uma mudança, às vezes que radical, de um pensamento, de um modo de viver. Portanto, irmãos e irmãs, a graça do batismo no Espírito Santo está ligada à graça da conversão. E nós estamos exatamente nesse caminho, procurando no domingo que vem a graça do Espírito Santo em Pentecostes. O Espírito que é derramado sobre a igreja. Mas a grande questão é aonde e como o Espírito Santo vai ser derramado sobre a minha vida. Eu preciso tomar hoje consciência que o batismo de conversão, ele precisa de um complemento, vamos assim dizer. Ele necessita de uma ação do Espírito. Não basta eu apenas crer, não basta eu apenas ter fé, não basta eu apenas ter a graça da conversão. Eu necessito, nós necessitamos da graça do Espírito Santo de Deus. É este o itinerário cristão, esse é o caminho cristão, o caminho do encontro com Deus, o caminho da conversão, o caminho da vinda e da manifestação do Espírito Santo de Deus. À medida, queridos, que Paulo anuncia a palavra, Paulo transmite agora sobre eles o batismo no Espírito. Paulo faz com que eles reconheçam que o João Batista, aquele que anunciou Jesus Cristo, ele anunciou a vinda do Messias. E eles precisavam receber, então, o Espírito do Messias, o Espírito Santo de Deus. Paulo impôs as mãos sobre eles. Paulo pediu a graça do Espírito Santo sobre eles. Eu recordava os irmãos e as irmãs, alguns dias atrás, que o gesto da imposição das mãos é um gesto apostólico, um gesto sacerdotal, um gesto de transmissão do Espírito Santo de Deus. Paulo concedeu a graça do Espírito Santo de Deus sobre aqueles discípulos pela imposição de suas mãos. A igreja chama esse momento de epiclese, vinda do Espírito Santo pela imposição das mãos. Se vocês já foram em algum dia numa missa de ordenação, tanto diaconal, como sacerdotal, como episcopal, os padres e os bispos, nós impomos as mãos sobre o eleito, nós impomos as mãos sobre o candidato que vai ser ordenado, conferindo àquele candidato a graça do Espírito Santo. Aqui Paulo é a visão das mãos da igreja sobre nós, as mãos de Deus sobre a igreja, as mãos de Deus sobre nós. Nós precisamos receber essa imposição das mãos da igreja. A igreja precisa clamar o Espírito Santo sobre nós. Mas, queridos irmãos e irmãs, aqueles homens foram cheios do Espírito, tiveram a vida mudada, tiveram a vida transformada. Hoje, durante a liturgia da palavra, meu coração se alegrou extremamente com o salmo que hoje nós meditamos, Salmo 67. O Salmo 67 que nós falamos mostra a sinceridade e ao mesmo tempo a natureza, a maior expressão de Deus. Salmo de Davi quando escreve os salmos, quando compõe hinos ao Senhor, o salmo de hoje dizia que Deus
é pai dos órfãos, é protetor das viúvas. Ele dá abrigo aos desamparados, liberta os prisioneiros e os sacia com fartura. Ele é um Deus capaz de entrar na dinâmica do nosso sofrimento. Deus é Deus capaz de olhar o nosso sofrimento e nos trazer, tal como uma medida perfeita, o conforto e a esperança que nós precisamos. O nosso ditado popular diz que tal coisa, quando nos serve muito bem, a gente fala, nossa, caiu como uma luva, caiu perfeitamente. É assim a bênção do Senhor. Para os órfãos, Ele é pai. Para as viúvas, Ele é protetor. Para os que estão com fome, Ele sacia com fartura. Para os que estão presos, Ele liberta. Para os que estão desabrigados, Ele mesmo é o abrigo. Portanto, nós vimos na figura do Salmo responsorial de hoje a graça de Deus em nossa vida. E ainda, queridos irmãos e irmãs, nós podemos nos lembrar de outro salmo que muitas vezes narra o nosso coração. Se nós estamos ouvindo na liturgia da palavra de hoje que Deus é conosco, isso nós ouvimos desde ontem, com a graça da ascensão de Jesus. Se Deus está conosco, se Ele é nosso Pai, se Ele é nosso guia, se Ele é aquele que tem o seu coração voltado para o nosso sofrimento, por que ainda, irmãos e irmãs, duvidamos? Por que ainda, caríssimos irmãos e irmãs, temos medo? Às vezes, irmãos, sendo muito verdadeiro e sendo muito sincero, às vezes nós não reconhecemos o Deus que temos. Duvidamos da sua presença. Há um salmo que diz, aonde está Deus? Onde Ele está? E muitas vezes nas situações que nós estamos vivendo, nós podemos nos perguntar, aonde está Deus? Eu já recordei vocês, uma vez Bento XVI foi no campo de concentração de Auschwitz. Lá é construído um memorial, lembrando todas as vítimas daquele terrível momento que o mundo viveu em Auschwitz. E Bento XVI para no portão de Auschwitz e as câmeras pegam ele de trás e ele faz uma pergunta. Aonde Deus estava? Às vezes, queridos irmãos e irmãs, nós somos tentados a perguntar onde está Deus. Aonde está esse Deus conosco? Aonde está esse Deus que nos disse enviar o seu Espírito? Aonde está esse Deus que diz ter manifestado o seu amor por nós? Aonde está o Deus do Salmo responsorial de hoje? O Salmo, ele é muito preciso e a palavra de Deus é verdadeira. Se Deus disse que estaria conosco, Ele está conosco. E nós podemos percebê-lo. Nós devemos percebê-lo. Mas também devemos lembrar das palavras que nosso Senhor disse no Evangelho de hoje. No mundo encontrareis tribulações. Capítulo 16 do Evangelho segundo São João. Nós devemos voltar o nosso coração à fé no Espírito, e lembrar que Deus está conosco, na medida certa, no tempo certo, na hora certa. Ontem eu refletia com uma paroquiana nossa, o quanto Deus tem sido perfeito, cirúrgico, em dar a todos nós aquilo que nós necessitamos, nem mais nem menos, o necessário. Dos órfãos, Ele é pai, das viúvas, protetor. É assim o nosso Deus em sua santa habitação. É o Senhor quem dá abrigo, dá um lar aos deserdados, quem liberta os prisioneiros
e os sacia com fartura. Esse é o Deus que está conosco. Um Deus que não nos engana. Um Deus que não faz da nossa vida de cristãos uma vida de cristãos acomodados. Vamos lembrar da liturgia da palavra de ontem, onde os anjos dizem para os apóstolos: vocês vão ficar aí parados, olhando para o céu. Deus não nos quer com essa vida. Deus quer que nós vencemos o mundo. Por isso que o Evangelho de hoje nos dá uma palavra de coragem, de ânimo, principalmente para você, meu irmão, minha irmã, que talvez esteja já desanimado, descrente, entristecido. Principalmente para você, meu irmão e minha irmã, que talvez tenha acompanhado as nossas celebrações eucarísticas com o coração angustiado, com o coração temeroso dos próximos dias. Disse nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho de hoje: disse estas coisas para que tenhais paz em mim. Jesus disse estar perto de nós. Jesus disse que o Espírito Santo viria sobre nós porque Ele quer trazer para o nosso coração paz. Claro que não é a paz que o mundo dá, não é a paz passageira que o mundo dá, mas é uma paz de espírito, uma tranquilidade, uma fé no Deus da providência, num Deus que tem tudo para nos dar. Num Deus que se derrama de amor por cada um de nós. Portanto, que essa paz de Jesus Cristo possa nessa noite ser o canal que liga o teu coração, meu irmão, minha irmã, o coração de Jesus. Jesus disse para nós no final do Evangelho: no mundo tereis tribulações. Viver nesse mundo, em outras palavras, não vai ser fácil. O mundo vai nos trazer tribulações, o mundo vai nos trazer dor, o mundo vai nos trazer frustrações, o mundo vai nos trazer medo, o mundo vai nos trazer angústias, tantas coisas que o mundo vai nos trazer. Não porque somos ruins ou porque não merecemos, simplesmente porque estamos no mundo. Porque faz parte do mundo, faz parte da história humana. Mas Deus não é um Deus que nos joga os seus filhos na fogueira e sai correndo. Mas é um Deus que faz-se presente. Por isso Ele disse: tendes coragem. Coragem. Essa coragem é muito mais do que aquela coragem, quando tá com medo de escuro, mas tem que ir atravessar o escuro, tem que ter aquele impulso. É muito mais do que isso. Essa coragem é tão simples e também tão profunda. Essa coragem é fé. Essa coragem é certeza na palavra de Deus. Essa coragem é força espiritual. Essa coragem ela é interior, ela não é exterior. Por isso que Jesus disse: tendes coragem. Coragem para enfrentar o medo, coragem para enfrentar a tribulação, coragem para enfrentar a doença, coragem para enfrentar a situação adversa que você tem passado. Coragem. Porque Deus disse: eu já venci o mundo. Jesus já venceu o seu problema. Jesus já venceu a sua dor. Jesus já venceu a sua angústia. Jesus já venceu aquilo que nós estamos passando. E eu, pela fé, já digo: Jesus já venceu a pandemia, o vírus, a doença, tantas doenças incuráveis. Jesus já venceu. Portanto, irmão e irmã, seja cheio de coragem. Porque a única coisa que Deus quer fazer de nós nessa noite é vencedores. Vencedores nele, por ele e com ele. Alegra-te. Ainda é tempo de Páscoa. Alegra-te. O Senhor está contigo. Que o Espírito Santo de Deus, a força que Deus nos promete, o vigor que Deus nos promete do céu, traga ao nosso coração a graça da coragem, ânimo, vitalidade. Não sei qual é o seu problema. Deus
já o venceu. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós vamos, irmãos e irmãs, agora apresentar ao Senhor as nossas ofertas, apresentar os nossos dons, apresentar o nosso coração. E enquanto o padre fazia a homilia, falava das pessoas que estão desanimadas, desamparadas, meio entristecidas. Eu quero neste momento de Eucaristia, nesse santo momento, de colocar sobre o altar os dons, a nossa oferta, fazer a nossa oferta, que será a oferta do sacrifício. Oferta do sacrifício, porque Jesus será imolado nesse altar, né? Nós estamos vivendo esse Calvário. Portanto, eu quero colocar você, meu irmão, você, minha irmã, que tem passado por desânimos, por tristezas, talvez por depressão, por angústia. Enquanto o padre prepara o altar, eu convido que você vá se entregando a Jesus, vai falando quais são as suas angústias, vai pedindo o conforto do Espírito Santo, vai pedindo a graça de ser tocado pelo Espírito Santo de Deus através desse ofertório. Experimente isso na sua vida, faça essa experiência com Deus. Quero convidar você nessa noite a fazer essa experiência de se ofertar a Deus. Ofertar aquilo que você tem de bom e daquilo que também não é bom. Oferte aquilo que você tem, o coração que você tem. Se hoje o teu coração está triste, então oferte o seu coração triste ao altar. Se hoje o teu coração está grato, então oferte a sua gratidão ao altar. Não tenha medo, não tenhamos medo de mostrar para Deus aquilo que brota no nosso coração, quem somos e como estamos. Sobre o altar do Senhor, então, eu convido você a colocar a sua vida. Se você puder fechar um pouco os seus olhos, feche os seus olhos nesse momento de ofertório. Vá apresentando o teu coração a Jesus, de modo particular você que tem passado por provações, por desânimo, você que tem colocado palavras como estou perdendo as minhas forças, estou perdendo a minha alegria, estou perdendo a minha motivação. Vá colocando isso diante do altar do Senhor. Eu creio que nessa noite é noite, sim, pela Eucaristia, do Senhor trazer para todos nós renovação de ânimo, renovação de nossas forças. Vamos colocar tudo isso sobre o altar do Senhor. É tudo que tenho, recebe o meu nada, refaz a morada, habitas em mim. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano que agora vos apresentamos, para nós se vai tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Pelo mistério dessa água e desse vinho possamos participar da divindade do vosso Filho, que se dignou a assumir a nossa humanidade. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano que agora vos apresentamos e para nós se vai tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. De coração contrito e humilde sejamos, Senhor, acolhidos por vós. Seja esse nosso sacrifício de tal modo oferecido que vos agrade, Senhor nosso Deus. Lavai-me, Senhor, de minhas faltas e purificai-me dos meus pecados. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba ao Senhor por tuas mãos esse sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que esse sacrifício perfeito possa purificar-nos e dar a nossos corações a força da vossa graça. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus.
Demos graças ao Senhor nosso Deus, é nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Ele, após a ressurreição, apareceu aos discípulos e à vista deles subiu aos céus, a fim de nos tornar participantes da sua divindade. Por isso o mundo inteiro exulta de alegria pascal. Os anjos no céu, os homens e as mulheres na terra, unidos a todas as criaturas, proclamamos vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Odilo, com os bispos auxiliares e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus e Senhora Nossa, São José, seu esposo, vossos santos apóstolos e mártires, Paulo, patrono de nossa arquidiocese, São Bento, São Padre Pio, Santa Baquita e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Nessa doxologia, de modo particular, vamos colocar
a vida de Daniel Sanches, que faz aniversário nesta noite, pedindo a Deus que ele seja abençoado, mas também colocar o teu coração nesse momento de glória, nesse momento de doxologia, neste momento de glorificação de nosso Senhor Jesus Cristo. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Irmãos e irmãs, como o Senhor Jesus nos ensinou, rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem. Eu venci o mundo, diz o Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e sangue de Cristo me guarde para a vida eterna. Amém. Momento da comunhão. Eu convido você nessa noite a fazer mais uma vez a sua comunhão espiritual, a se colocar no coração de Jesus, a pedir a graça da visita, da força do Espírito Santo sobre a sua vida. E deste altar quero comungar por todos vocês que hoje rezam conosco essa Eucaristia, para que Jesus dê força a vocês, para que Jesus dê esperança ao coração de vocês, para os desanimados que essa visita de Jesus dê ânimo, para os tristes dê alegria, para os fracos dê força, para os desesperançosos traga esperança, para os enfermos seja saúde, para os aflitos seja consolo, para os presos seja libertação. Que por essa Eucaristia todos nós sintamos e vivamos a presença de Jesus.
fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Oremos. Ó Deus de bondade, permanecei junto ao vosso povo e fazei passar da antiga à nova vida aqueles a quem concedestes a comunhão nos vossos mistérios. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Mais uma vez, irmãos e irmãs, quero agradecer a todos vocês pela presença nesta Santa Missa, nessa segunda-feira, frio em São Paulo, e com a graça de Deus a gente pode rezar a Eucaristia hoje. Hoje eu quero saudar de modo particular a família Paulino, que nos pediu oração pela Daniela, pela Sandra, pelo Valdeci, mas também quero agradecer e pedir a graça de Deus sobre a vida do Daniel Sanches Pereira, que hoje faz aniversário, pedir por toda a família, pedir para que Deus realmente os abençoe. Minha saudação, você que acompanha, você que faz parte da nossa paróquia virtual, você que tem se tornado cada vez mais amigo e amiga nas nossas transmissões, também nas nossas lives, nas santas missas, enfim. Deus lhes pague pela generosidade e pela comunhão que nós estamos fazendo. Esses dias eu ouvia dizer, padre, tem gente, eu já disse a vocês, tem gente que assiste a gente da França, da África, tem gente assistindo também do Chile. Isso nos mostra como que nós estamos em comunhão, unidos, não importa a distância, nós estamos unidos. Então, eu quero mais uma vez transmitir meu abraço, meu carinho de padre para todos vocês e dizer que eu desejo do fundo do meu coração, da minha alma,
que você seja tocado por Deus nessa noite, você seja transformado, que Deus possa trazer para o teu coração o que você necessita, aquilo que você precisa. E também dizer que a saudade é grande e que em breve, se Deus assim permitir, nós estaremos juntos, nós estaremos na Santa Missa. Uma coisa eu tenho certeza, irmãos e irmãs, no dia que a gente puder voltar a se reunir dentro da igreja, nós vamos fazer uma grande missa de ação de graças. E se mesmo assim a gente não puder reunir todas as pessoas, nem que a gente faça 10 missas de ação de graças para ir todo mundo, cada um num horário, cada um num momento, mas nós teremos muito que agradecer a Deus por esses momentos que nós estamos passando. Vamos continuar semeando esperança, vamos continuar semeando vida, vamos continuar nesse projeto de esperança. Não perca a esperança. Vamos retomar a nossa força nesta noite por essa Eucaristia, por esse momento de Santa Missa que nós acabamos de celebrar. Quero convidar você a daqui a pouco, às 20 horas, rezar o terço conosco. Nós estaremos rezando o terço, juntamente com a pastoral do Terço dos Homens, e você é nosso convidado a participar, a estar juntos, tá bom? Amanhã nós temos de novo Santa Missa às 18 horas. Propague isso, vamos enchendo as nossas salas, né, os nossos lugares de oração, para nós rezarmos a Santa Missa em comunhão. Então convide alguém da sua família, faça um link na sua página, compartilhe, faça também com que você seja o seu canal de Facebook, a sua página de Facebook, seja também sinal e condutor da graça de Deus, tá bom? Mais uma vez, meu abraço e comunhão a todos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Nossa Senhora Auxiliadora, desça sobre cada um de vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Queremos também lembrar e dar um grande abraço nessa Santa Missa pela família do Reginaldo. Hoje o Reginaldo faz aniversário, pedindo que Deus o abençoe, que Deus o guarde, que Deus o proteja com muita saúde, muita paz. A alegria do Senhor seja sempre vossa força, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Imaculada Maria de Deus, coração pobre acolhendo Jesus. Imaculada Maria do povo, Mãe dos aflitos que estão junto à cruz.